Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, minha irmã. Glória a Deus por esse tempo. Passando por aqui para compartilhar com você uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que possa realmente te levantar, te colocar de pé, te fazer olhar para frente, te fazer olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu queria compartilhar com você, nesse momento, um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículos de número 15 e 16. A Bíblia diz assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído eis que tropa, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você, quando está diante de situações extremamente difíceis, constrangedoras, problemas em que você não consegue enxergar nenhuma possibilidade de mudança, quando você se sente cercado por todos os lados e você se sente coagido e que você olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás e não consegue ver nenhuma possibilidade de mudança. Você, neste momento, tem pessoas à sua volta que lhe dão uma palavra de encorajamento, pessoas que lhe ajudam a encontrar um caminho, uma saída. Você tem pessoas que trazem para você uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra do céu que acalme o seu coração, que traga paz à sua alma. Ou, na verdade, você está cercado por pessoas que olham para você e digam para você: caramba, você está lascado. Caramba, sua situação não tem mais jeito. Caramba, a sua derrota está decretada. Que tipo de pessoas está à sua volta? São esses tipos de pessoas que te ajudam, que lhe estendem a mão, que oram por você, que liberam uma palavra de bênção na sua vida, ou essas pessoas que, ao invés de te impulsionar, te colocar para cima, elas parece que trazem uma mão pesada e põem sobre você para que você, jogue a toalha de uma vez por todas. É justamente sobre isso que eu queria compartilhar rapidinho com você nessa manhã. A palavra diz que o moço, ou o servo de Deus, o servo do profeta Eliseu, ele acordou cedo e ele saiu. Quando ele saiu, ele se deparou com a cidade cercada. E o exército era numeroso. O exército era numeroso, como diz o texto. Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço disse: Ai, meu senhor, que faremos? Naquele momento, o servo do profeta Eliseu, ele se encontrou diante de uma situação em que, humanamente falando, ele não conseguia ver nenhuma possibilidade de mudança. Penso eu que, naquele momento, o servo do profeta, quem sabe, pensava no coração assim: vou jogar a toalha, vou desistir, já era, para mim não dá, acabou, estamos derrotados, estamos perdidos. Mas ele faz uma pergunta ao profeta, e ele pergunta: profeta, o que faremos? E agora? Qual é a nossa saída? Qual é a nossa solução? O que faremos para sair vivos deste lugar? E aí a Bíblia diz que o profeta olha para ele e diz: não temas, porque maior ou mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E diz o versículo de número 17, que o profeta Eliseu orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu primeiro disse para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E depois o profeta ora para que o Senhor abra a visão dele, para que ele pudesse ver
que realmente eles estavam seguros, que realmente Deus estava com eles, que realmente Deus estava naquele momento, naquela situação, naquele cenário. Queridos, a palavra de Deus para nós, neste momento, é: não temas. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior são, ou maior é o Deus Todo-Poderoso. Maior são os exércitos de anjos que o Senhor envia para lutar a nosso favor. Não temas. Diante de situações adversas, diante de situações difíceis, diante de diagnósticos que tira a tua paz, que tira a tua alegria, que tira o teu sossego, que tira a sua perspectiva de dias melhores. Escute o que eu vou lhe dizer. Você, nesse momento, precisa ouvir pessoas que estimulem a sua fé. Você precisa ouvir pessoas que orem por você. Você precisa ouvir pessoas que lhe impulsione a continuar caminhando na direção do milagre, na direção das vitórias, das conquistas que Deus tem estabelecido para você hoje. Então escute, ainda que você esteja enxergando um exército adversário numeroso à sua volta, ainda que todas as palavras que tenham vindo até você hoje tenham sido palavras negativas, diagnósticos negativos, palavras de derrotas, ainda que as portas estejam se fechando, sabe, para você, escute, você está enxergando uma realidade em que, na verdade, a sua visão precisa mudar, porque você não pode continuar olhando, enxergando apenas com olhos humanos, mas você precisa ver com os olhos da fé, ver, entender, compreender que o Deus que você serve nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Que o Deus que você serve é fiel e justo para cumprir todas as promessas que Ele prometeu a você. Então entenda uma coisa. Neste momento, você precisa se cercar, se envolver com a palavra de Deus, que vai mudar o seu destino, que vai mudar o cenário de onde você está. Então escute, agora, neste momento, tudo que você precisa fazer diante de cenários que traz medo, diante de cenários que traz confusão, diante de cenários que traz tormento. Você precisa ouvir uma voz profética que vai mudar o seu destino, que vai mudar a sua história. Sabe, tem pessoas à sua volta que podem liberar sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, uma palavra profética para abençoar e mudar o seu destino. Mas escute, você também pode agora despertar o profeta que existe dentro de você e começar a profetizar, seja qual for o cenário que você se encontra agora, e começar a profetizar o milagre de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua profissão, sobre o seu ministério. Não retroceda, não tenha medo, não jogue a toalha, não se curve diante de situações em que, humanamente falando, você talvez ache que não tenha nenhuma solução. O profeta disse para o moço: não temas. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E depois o profeta orou e abriu a visão do servo, do moço, e ele viu o exército numeroso que iria dar vitória para Eliseu e para todo o seu povo. Querido, querida, eu estou passando aqui neste momento para dizer para você: primeiro, desperte o profeta que existe dentro de você. Segundo, a tua promessa, a palavra profética que foi liberada sobre você é sua, pertence a você. Então, ninguém vai parar a promessa que Deus liberou sobre a sua vida. Ninguém vai impedir que a palavra profética se cumpra sobre a sua vida. Então, tudo que você precisa fazer agora é alinhar a sua mente, o seu coração, a sua vida aos céus, para que, em nome de Jesus, você consiga romper, vencer, avançar e viver aquilo que Deus tem preparado, projetado e planejado para a sua vida. Então, não retroceda, não volte atrás, não jogue a toalha, não tenha medo, não se sinta coado. Sinta-se agora encorajado, porque a palavra de Deus para você nessa manhã é: não temas, maior é o que está contigo, maior é o que está na sua casa
maior que estão nos seus negócios, maior que está no seu ministério, no seu chamado, na sua profissão, do que aqueles que estão aí fora que dizem que para a sua vida não tem mais jeito. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Então, peça apenas que Deus abra agora os seus olhos espirituais para que você comece a ver, a enxergar tudo aquilo que Deus tem preparado para você e um caminho sobremodo excelente que Ele colocou diante de você para que você possa trilhar por Ele e ter uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te impulsione, te leve a viver as mais profundas experiências e que, em nome de Jesus, Deus te cerque de pessoas que te ajude a romper, a vencer, a ultrapassar, a transpor barreiras e não de pessoas que apenas puxem você e queiram fazer com que você se sinta derrotado. Que Deus te cerque de profetas, mas que Deus também desperte o profeta que tem dentro de você e que você tenha a plena certeza e convicção de que nada nem ninguém vai impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome neste momento, colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Senhor, e quero te pedir agora que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, onde quer que ele esteja. Que ele não tenha medo, mas que ele seja agora encorajado pelo Espírito Santo, Senhor, a romper, a avançar e a viver as mais profundas experiências contigo. Abra, Senhor, agora os olhos espirituais dele, dela, Senhor, para que eles possam conseguir enxergar, ver que maior é o que está conosco do que os que estão no mundo. Senhor, desperta o profeta que há dentro de nós. Nos ensina a nos alinhar aos céus e liberar palavras proféticas diante de cenários constrangedores. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo e até a próxima.